Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da Rádio Escolar IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no YouTube Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com o seu joinha e compartilhe com a galera. Oi, eu sou a Thaís e você já parou para pensar na importância da eletricidade em nossas vidas? No Ensaios de hoje contaremos um pouco da história da eletricidade estática, aquela que se dá pelos acúmulos de cargas elétricas. Com certeza você já sentiu um choque ao bater em algumas superfícies. Os mais comuns são quando bate o cotovelo ou até mesmo quando você penteia os cabelos. Bem, os estudos em eletricidade eles começaram a engatinhar a partir do filósofo grego Tales de Mileto, que foi um dos que perceberam que quando se esfregava um âmbar a um pedaço de pele de carneiro, o âmbar ele passava a atrair objetos leves como palha e pedacinhos de madeira. Caso você não saiba, o âmbar ele é um mineral meio amarelado, muito apreciado desde a pré-história devido à sua beleza natural e à sua cor. Vem da fossilização da resina de árvores e é usada até hoje em joias e como agente de cura em medicinas alternativas. Lá por volta dos anos 600 a.C., os gregos eles perceberam a propriedade de atração que o âmbar tinha após ser esfregado com peles de animais. Por muito tempo, essa foi uma propriedade única desse material. Isto é importante porque em grego a palavra âmbar se fala elektron, que hoje em dia se fala tanto. A própria eletricidade tem esse nome por conta do âmbar. Legal, né? Até a Idade Média, a força elétrica era conhecida como efeito do âmbar ou propriedade do elétron. Depois, na Inglaterra, em 1600, o inglês William Gilbert levantou vários estudos sobre eletricidade. E ele percebeu que não era propriedade exclusiva do âmbar, mas que muitas outras substâncias elas poderiam ser carregadas eletricamente ao serem esfregadas. Foi ele, William Gilbert, que adotou o nome latino elétrica. Gilbert achava que a força elétrica surgia porque os objetos eletrizados soltavam minúsculas partículas que grudavam nos objetos próximos e acabavam puxando elas na direção de volta. Imagine você, quando você eletriza seu pente por atrito, o pente passaria a soltar partículas que grudam nos pedacinhos de papéis que acabam sendo puxados para o pente. Essa teoria convenceu os cientistas dos séculos 17 e 18. Se quiser conhecer mais sobre essa teoria, que foi uma das principais teorias sobre a natureza da eletricidade, pesquise sobre a teoria do eflúvio elétrico. Cerca de 130 anos depois, em 1729, o pintor e astrônomo Stephen Gray estava fazendo experiências de eletricidade quando ele percebeu que uma rolha também ficava eletrizada quando estava em contato com materiais eletrizados. Além de descobrir a eletrização por condução, Gray mostrou que existem materiais que facilitam a condução, que hoje chamamos de condutores elétricos, e mostrou que existem materiais que dificultam a condução dos eflúvios elétricos, que chamamos hoje de isolantes elétricos. Gray também descobriu que a eletricidade pode ser transmitida de um objeto mesmo sem qualquer contato físico direto, o que hoje chamamos de indução elétrica. Se você pegar um canudinho e atritar com sua camisa, você vai perceber que ele atrai um pedacinho de metal que está pendurado por um fio, por exemplo. O que Gray notou foi que este metal que foi atraído também pode atrair um terceiro objeto. Então, em todas as pesquisas, Gray sempre tentava explicar o que acontecia usando a teoria do eflúvio elétrico. Não esquece de pesquisar, tá? Veja bem. O fato de que estes eflúvios elétricos podem ser transferidos de um objeto para outro sugere que essas partículas não estão inseparavelmente conectadas aos corpos que foram eletrificados por fricção. Poucos anos depois, o químico Charles Dufay mostrou que mais ou menos todas as substâncias podiam ser eletrificadas por fricção, exceto metais e fluidos. Assim, as partículas de eletricidade estão em todos os elementos químicos que conhecemos. Charles Dufay ele sugeriu que a eletricidade é resultado de dois fluidos que se cancelam. Se você esfregar vidro com seda, Dufay chamaria a eletricidade do vidro como eletricidade vítrea. Porém, se você esfregar o âmbar com pelos de animais, Dufay chamaria a eletricidade do âmbar como eletricidade resinosa. Outros cientistas já estavam propondo teorias semelhantes com dois fluidos elétricos diferentes. O conhecidíssimo polimata americano Benjamin Franklin fez experimentos de eletricidade a partir de 1746. Apenas 4 anos depois, Benjamin havia desenvolvido uma teoria da eletricidade que usava apenas um fluido. Em um experimento que ele fez, o vidro eletrizado ele recebia a mesma força elétrica que o pano em que foi atritado, e ele conseguia mostrar apenas que as direções eram opostas, como se um fosse positivo e outro negativo.
Benjamin Franklin imaginou a eletricidade como um tipo de fluido invisível, presente em toda a matéria. Quando você atrai um objeto em outro, parte deste fluido sai de um objeto para o outro. Assim, um dos objetos fica com mais deste fluido elétrico, enquanto o outro objeto fica com menos. Ele identificou a eletricidade vítrea como se fosse o fluido positivo e a eletricidade resinosa como se fosse o fluido negativo. Após os estudos de Benjamin Franklin, as explicações baseadas em eflúvios elétricos eram raramente usadas. Mais perto do final do século XVIII, em 1785, o físico e engenheiro Charles Augustin de Coulomb realizou experiências sobre efeitos de atração e repulsão de duas cargas elétricas e permitiu calcular a intensidade da força elétrica que duas cargas exercem entre si quando estão separadas por uma certa distância. A lei experimental de Coulomb é muito semelhante em forma à lei da atração da gravitação universal formulada por Isaac Newton, onde a força diminui com o quadrado da distância entre os corpos. Por conta de sua contribuição, a unidade de medida de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades é chamada de Coulomb. A história da carga elétrica ela pode continuar de forma transversal, se você pensar no átomo, no elétron, e como tudo isso foi descoberto pelo homem. A carga elétrica é uma propriedade da matéria que se descobriu estar ligada aos elétrons, que são partes do átomo. Assim como toda matéria é formada por átomos, toda matéria tem elétrons e potencial para ser eletrizada. Mas o elétron merece uma historinha só para si, não concorda? Por volta de 1919, ou seja, lá no início do século XX, o físico experimental Robert Millikan realiza experimentos para determinar qual é a carga elétrica que um único elétron possui. O experimento consistiu basicamente em borrifar óleo entre duas placas metálicas paralelas, que tinha um raio-x que ionizava essas gotículas de óleo com cargas elétricas negativas, sendo este outro processo de eletrização possível. As placas paralelas elas foram também eletrizadas de forma a manter uma força controlável sobre as gotinhas. Assim, a equipe de Robert Millikan podia manter algumas gotinhas suspensas no ar, anulando a força-peso com a força elétrica. Com este delicado experimento, Robert Millikan descobriu que existia uma carga elétrica mínima, que ele logo associou à carga do elétron. Um objeto eletrizado tem uma carga elétrica que é quantizada, o que quer dizer que elas sempre aparecem múltiplos da carga elementar de um elétron. Então, Robert Millikan ele foi honrado com o Prêmio Nobel de Física de 1923 por conta do seu belíssimo experimento com gotas de óleo. Então, galera, muito obrigada pela sua audiência. Espero que tenham gostado. Vamos saindo aqui pela tangente e até o próximo ensaio.